o nosso seminário. Vamos começar agora. Seminário Yoga e Ayurveda hoje, que está sendo promovido pela Associação Internacional de Yoga e Ayurveda, com apoio também do Shiva Studio de Yoga e Ayurveda, do Estúdio Curar e também de toda a diretoria. E teremos alguns diretores presentes, não todos, somos 16, mas vamos ter esse prazer de termos vários diretores aqui com a gente. Ana Waltenberg já está presente. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu vou ver aqui, viu? Acho que tá aparecendo todos. E nós estaremos juntos até 1h30 da tarde, com uma programação muito interessante sobre yoga e Ayurveda hoje, né? Como nós estamos praticando, o que que isso tem trazido também de benefícios. E nós fizemos as lives, né? Foram várias lives às quintas-feiras, às 20 horas, com exceção da Ana, que foi na quarta. Tivemos, aliás, dois problemas, né? O primeiro foi a falta da internet e depois o Instagram não gravou a live. Mas, enfim, hoje a Ana estará aqui com a gente, Ana Waltenberg. E queria falar assim, um pouquinho que a associação foi fundada há 15 anos atrás. Estávamos na Índia, eu estava com um grupo de alunos, alguns que tinham feito curso comigo na FRJ. Na época a gente tinha um curso acreditado por outra associação, eu fazia parte da diretoria, Associação Brasileira de Ayurveda, mas saí em 2009, depois da gente fazer um congresso no Rio de Janeiro. E uma das pessoas que estava com a gente foi o Dr. Pitágoras. Ele sugeriu abrir uma associação. Aí eu falei, olha, eu não entendo nada disso, essa parte burocrática, mas se for você a fazer isso, eu topo. E as outras pessoas presentes, na época tínhamos a professora Érica Humpert, que trabalhava no Chive Studio comigo, e as outras eram essas alunas de Ayurveda. E tinha também uma doutora lá de Fortaleza, que havia feito um curso com um médico indiano, o Dr. Acharya, que tinha ido dar um curso lá no Shiva Studio. Estávamos em Varanasi, a cidade sagrada onde todo hindu deveria de ir, né? Então tem essa questão em frente ao templo de Shiva, numa canoa, assistindo de madrugada, assim, né? Era o amanhecer do dia, uma cremação, né? Que a gente não tinha essa experiência, e também um ritual sagrado. E aí eu aceitei a proposta. Na época tinha um senhor que era o nosso guia, e eu percebi que ele não era só um guia turístico, ele falava coisas das escrituras, do Ramayana, da Bhagavad Gita, porque eu estudo, né, eu conheço. Ele falou, eu sou um Brahmane, mas dei azar, olha só a mentalidade, de ter tido 3 filhas mulheres. Ou seja, porque eles têm que dar dote, né? Então ele meio que se descapitalizou. Então tem que trabalhar, né, para poder ter os dotes. E acabou que ele ofereceu uma terra que ele daria para a associação em Haridwar. Só que desde 2010 eu nunca mais voltei lá em nenhuma dessas pessoas. Então, essa história acabou que a associação não ficou sendo na Índia, né? Porque esse nome, inclusive, International Association of Yoga Ayurveda, foi em função disso, essa intenção da gente ter essa sede na Índia. Então, ela continua no Rio de Janeiro. A diretoria, cada um tá num lugar, né? Então, por isso a gente tem feito online e presencial em Trancoso. Esse ano não vamos fazer presencial aqui em Trancoso, vai ser só mesmo online, porque a outra diretora que sempre está aqui junto comigo, a Lumina, ela está em Friburgo também, vai dar aula dela de lá. E temos também a Adriana, que hoje em dia mora em Portugal, a Andrea na Espanha, mas a Andrea ela machucou a mão, ela está saindo da associação, está um momento refazendo a vida dela lá, ela não está dando aula de yoga, então ela não vai estar na associação com a gente. E eu gostaria que a Ana falasse um pouquinho também. Estou aguardando aí outros diretores que devem estar chegando. Eu vou fechar aqui meu microfone e ela vai se apresentar para a gente.
Namastê, namaskar, bom dia. É uma alegria imensa estar participando dessa grande oportunidade que é divulgar um pouco do lindo trabalho que a gente tem conseguido realizar, muitíssimo por conta da Sheila, com seu entusiasmo, com sua alegria, com seu dinamismo, essa ventania que é a Sheila na nossa vida. Quero agradecer a oportunidade de estar com cada um e cada uma de vocês, que eu aparentemente não conheço, inclusive esse Samsung SMA 146. Acho engraçado demais isso. Sejam todos muito bem-vindos, Felipe, Luana, Janaína, que estão aqui com a gente nesse momento. Isso, né? A nossa. Oi, Rose, bom dia. Obrigada, Rose. Eu quero dizer, nesse momento, que é uma oportunidade maravilhosa, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? O bem e o bom da internet, né? Muitos de nós têm preconceitos, né, com relação à internet, por conta mesmo das dificuldades, né, de presenciarmos, de vermos, né, tanta notícia errada, tanta coisa que acontece de uma maneira tão horrorosa no espaço da internet, mas ao mesmo tempo, que maravilha, né? É graças à internet que a gente consegue estar reunidos, né? Pessoas de lugares tão distintos, tão diferentes, e que talvez presencialmente, nós nunca fôssemos nos encontrar, né? Então, a internet, ela proporciona isso. E no caso da nossa associação, isso é mais espetacular ainda, porque são pessoas de diferentes lugares, né, no Brasil e fora do Brasil, como a Sheila falou, mas com realidades também muito diferentes, com idades completamente diferentes, e que o propósito do yoga e do Ayurveda, esse propósito de unidade e de espalhar, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? O propósito do yoga e do Ayurveda de espalhar o bem e o bom do yoga e do Ayurveda, né? No outro dia alguém falou: Ah, mas o que que se busca, né? É para as pessoas ficarem calmas, que se trabalha com yoga e com Ayurveda, é para trazer a calma, é para trabalhar. Não, é para trabalhar esse despertar, né? Que cada um de nós seja capaz de, no seu lugar, no seu espaço, com as suas ferramentas, com as suas habilidades, transformar um pouco esse mundo tão maluco, né? Então, é uma honra estar aqui com os meus amigos, com o Gabriel, com a Mara, Sátia, Claudinha, que chegou também. Muito obrigada, né, por vocês existirem, por vocês nos incentivarem tanto e partilharem os saberes que vocês estão desenvolvendo ao longo de suas vidas. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso aprender com vocês. Eu digo, inclusive na live que a gente, né, Sheila, não conseguiu deixar gravada, eu falo sobre isso, a importância do grupo, né? A importância da gente não estar só. O outro é onde eu me vejo, o outro é onde eu aprendo, o outro é onde eu partilho os diagnósticos, as esperanças, os problemas, né? Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom para quem não nos conhece, mas tenho certeza que vai ser por egoísmo, que vai ser muito bom para nós mesmos, né? E mesmas que somos da associação. Então, eu paro aqui e agradeço.
Eu vou ter que dar uma saída, que eu tenho um atendimento daqui a pouco, mas se vocês puderem retornar todos por volta de umas 11 e pouco, assim, eu vou estar falando mais um pouquinho sobre o Ayurveda como uma experiência para vida saudável. E quando a gente está falando da vida, a gente está também falando da morte, né? Então, sinta o meu abraço carinhoso, Gabriel, estou com maior saudade do Gabriel. E muito obrigada por cada um e cada uma de vocês. Obrigada, Ana. Tem uma coisa interessante, né? São 16 diretores e todos, com exceção do Satyan, que foi assim uma pessoa que entrou há 2 anos, trazido pela Adriana, todos fizeram formação no Chive Studio, né? Menos a doutora Mara, que é professora até hoje do Chive Studio dos cursos de formação. Então, nós nos conhecemos além desses 15 anos, né? É uma história assim que todos, ou yoga, ou Ayurveda, aí nessa luta, nesse compartilhar, né? Olha a outra chegando, Lumina. Então a gente ainda tem um pouquinho. Vou pedir a Mara para falar um pouco também do Ayurveda. A Ana também é professora de yoga, mas no Shiva Studio nos encontramos através do Ayurveda. E Mara, vou deixar ela se apresentar. Ela também vai estar falando hoje sobre a Ayurveda. Aí você precisa. Ah, já. Então, bom dia, querida doutora Bom Mara. dia, tudo bem? Tudo Bom dia a bem? todos, né? Que maravilha, né? Estarmos aqui nesse dia. Aqui em Goiânia, por exemplo, está um tempo bom, graças a Deus. É, então, a minha experiência principalmente com a Ayurveda, né? Com a Yoga também, mas principalmente com a Ayurveda, vem de muitos anos, né? Mais de praticamente quase 40 anos, né? E essa experiência realmente foi maravilhosa, foi um divisor de água na minha vida, na vida dos meus familiares, que eu pude compartilhar muito conhecimento, né, em relação aos hábitos de vida, ao uso das ferramentas como a fitoterapia, como a meditação, como o yoga também, né, para melhoria da qualidade de vida. Então, a gente iniciou com um projeto aqui em Goiânia, do Ayurveda, né, e da meditação também. Os cursos de meditação começou a acontecer para um grupo da Secretaria de Saúde, eram 80 profissionais médicos, farmacêuticos, biólogos, enfermeiras, profissionais de todas as áreas. E a gente teve a assessoria dos indianos durante mais de 15 anos. O conhecimento foi maravilhoso em relação às plantas, né, às ervas, como utilizar de uma forma mais assertiva, porque até então a gente conhecia as plantas, os nossos avós, mas a experiência com a Ayurveda nos trouxe como usar a melhor forma, melhor preparação, a dose, o que é bom para cada um, de acordo com as características, com os doshas. Então, foi um aprendizado muito importante. Além de tudo, as preparações ayurvédicas, né? Eu, como farmacêutica, pude aprender muito em relação aos óleos medicados, aos xaropes, às plantas, várias preparações, os destilados, geleias. Então, sim, muitas preparações riquíssimas da Ayurveda, né? E tivemos contato também com alguns produtos industrializados na Índia. Então, assim, a gente pôde atender muitos pacientes e melhorar a qualidade de vida. É, podemos também dar uma forma muito individualizada, né, do tratamento, que eu lembro que os indianos falavam assim, ah, o que é bom para... Às vezes o médico nosso, ocidental, perguntava o que é bom para o intestino, o que é bom para o coração, o que é bom para a parte respiratória, eles perguntavam, mas intestino de quem? Então, assim, você vê que realmente a individualidade de cada um é que vai determinar, né, o que é melhor para ele, e não uma receita pronta de bolo, né? Então, acho que essa experiência foi muito importante. Até hoje, eu trabalhei com a farmácia de manipulação Naturofarma durante praticamente 40 anos, nessa parte de produção, mesmo de atendimento clínico, de atender os pacientes,
melhorar a sua vida, sua qualidade de vida, e a gente teve muitos feedbacks importantes, como realmente isso poderia ajudar, contribuir, e os pacientes ficaram realmente encantados com essa filosofia, com o Ayurveda, né, principalmente. Então, Mara, só para lembrar que a gente tem só meia hora e precisava das outras pessoas falarem. falarem, né? Só para. Tá Porque bom, depois a gente vai estar conclu... com você. tá Não, mas bom. pode Então, finalizar, desculpa. a gente vai só concluir falando assim que essa Isso. experiência realmente é ímpar, né? No Brasil, naquele momento, em 1987, 86. Então, realmente é uma longa jornada aí de aprendizado. E até hoje nós estamos estudando, aprendendo, dando curso, né, Sheila? Então, assim, é uma experiência maravilhosa. O Ayurveda muda realmente a vida da gente. Muito obrigada a todos que estão aqui. Tá muito, muito bom compartilhar com vocês essa experiência. Isso, Obrigada, muito, então. muito obrigada. A doutora Mara também já teve experiência com farmácia, escreveu o livro, ela vai falar mais quando ela estiver na palestra. Aí vou pedir para os diretores também se apresentarem, que ainda tem alguns. Vou pedir a Cláudia Serrano, que está com pouca bateria, vamos ver se ela consegue falar. Está sem luz na casa dela. A doutora Mara é a nossa diretora científica e a Cláudia é a nossa diretora cultural, mas está com questão de sem luz na casa e pouca bateria no celular, mas torcendo para ter luz, não sei se ela vai conseguir falar agora ou vai economizar para a aula dela. Vamos ver Lumina, que vai dar aula daqui a pouquinho. Se apresenta, Lu. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu sou a Lumina Lileshwari e eu dou aula mais assim de Ashtanga, mas fiz o curso com a Sheila e, como a gente sabe, é um curso bem completo, né? Uma formação bem completa. Então, pude aprender e ter contato com várias práticas de yoga, né? Várias formas de filosofia. A gente se conhece há bastante tempo, né, Sheila? Muito bom. A gente começou lá no Chiva Studio, em Laranjeiras, no Rio. Hoje estou aqui no Rio, em Friburgo, e eu vou guiar a aula daqui a pouco, né? Daqui a uns minutinhos, de Surya Namaskar, de 30 minutos de Surya Namaskar. E a preparação para o Surya, né? É isso. Namastê. Obrigada, Ok, querida, pelo convite. obrigada. A Lumina Beijo. faz parte do conselho diretor e é diretora aqui do Love of Yoga. E tá com turma também com criança, Vinyasa, mas ela é muito tímida às vezes para se apresentar totalmente, eu apresento. E não vai ser presencial hoje, que a gente, esses 2 últimos anos, a gente fez online e presencial em Trancoso, mas como ela não está aqui pertinho de mim, eu não arrisquei, que sozinha fica difícil, que dá muito trabalho. Então a gente vai fazer só online esse ano, né? Mas no próximo, vamos ver se a gente consegue fazer presencial. Temos Gabriel, que também vai dar aula daqui a pouco. E também, tipo assim, ó, como a Xinha, também uma aluna querida aqui, que fez formação com a gente, tá com o tapetinho dela. Vocês podem também ter o tapetinho de vocês para aproveitar, entendeu? Conforme eu tinha avisado, para fazer a prática. E na aula da Cláudia, se Deus quiser, essa luz vai voltar. Vamos precisar de bolster, quem não tiver bolster, travesseiros e cobertores. E agora vamos ouvir um pouquinho o Gabriel, professor Gabriel, diretamente de Macaé de Cima, lá em Friburgo. Lumina também está em Friburgo. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês, né? Estamos aqui também num momento de muita mudança climática. A luz voltou, eu estava sem luz e estou aqui também refletindo, né? O que que esse conhecimento, né, me trouxe, né? Assim, ouvindo falar, né? Assim, dos outros diretores, né? De 40 anos, né? E eu sinto assim que a grande importância para mim assim é poder integrar, né, a minha existência, né, com conhecimento de uma alquimia, né? Tipo, hoje tá muito chuvoso, né? Tá muito vento, então eu vou fazer, né, atividades, vou fazer oleação no meu corpo, vou
equilibrar, né, os elementos. E isso é um conhecimento, né, que o yoga, o Ayurveda ele me trouxe, né, e é muito importante, porque, né, ter harmonia, né, ter uma forma de vida saudável, né, direta, sem estar precisando de remédio, sem de coisas, né, assim, complexas, é, é tão bom, né? Assim, é algo a se descobrir, assim, que eu fico tão feliz de ter essa descoberta e vejo como várias pessoas se beneficiam, né? De uma boa aula de yoga, de uma massagem, né? Eu gosto muito das massagens e ontem foi o dia que eu recebi massagem. Eu falei, gente, cara, como é bom massagem, assim, como me trouxe, assim, sabe, tanta paz, tanto equilíbrio, resolveu tantas questões mentais minhas que eu tava sobre trabalho, sobre um monte de coisa, e de repente, nossa, numa simples massagem, esse entendimento, né, me trouxe uma paz, né, me trouxe um encontro comigo mesmo. Então, eu gostaria aqui de deixar essa essa experiência, essa a minha experiência e também dizer que eu vou estar, né, é, dando essa aula de preparação individual, que é um trabalho também de encontrar o centro, né, da gente restaurar o nosso centro. E é isso. Desejo um bom dia, que a gente tenha muito aprendizados, muito prazer, muita harmonia por a vida. Obrigada, Gabriel. O Gabriel fez a formação de Yoga e de Ayurveda, tem um espaço incrível, depois ele vai contar para vocês. Vai estar aqui dando a aula dele. E a de Lourdes, que dessa vez não quis participar assim por questões que ela está viajando, ela tem 2 espaços e ela ainda é meio tímida, entendeu? Mas ela dá uma aula incrível também online. E hoje ela vai falar um pouquinho aqui, se apresentar, vem de abre o microfone. Ela tem um ashram incrível. Tem que abrir o microfone. A Dia também faz parte do conselho diretor. Não. Mas a questão dela é a internet. Enquanto a Ana vive na internet, a de Lourdes é mais do presencial. Tenta apertar aí para abrir o microfone. Vê aí onde tem o símbolo do microfone. Tá bom. Então, enquanto você acha, eu vou ver se o Marcelo. Marcelo também está viajando. Ele é do Espírito Santo, Satian. Mas a família dele chegou, ele está em outro lugar. Fale um pouquinho, Marcelo. Bom Espera aí dia, só um pouquinho. namastê. Ah, Ok ele aí? conseguiu. Espera um pouquinho, Marcelo. Então vai, ela conseguiu. Espera um tiquinho. Já estou Fala. pronta para minha aula hoje aqui no Ashram, Ai, que legal. no meio da natureza aqui da cachoeira. Bom dia, gente. Namastê. Sou de Lourdes Coimbra, filha de professora autodidata. Minha mãe, que foi professora, fui criada nessa metodologia iógica entre ela e Hermógenes. E fui me tornando, o universo me convidou para entrar nessa jornada. E eu tenho um ashram aqui em Barra do Piraí, entre Barra do Piraí e Vassouras. Tenho lá em Paraty 2 lugares que já dou aula lá, numa clínica e num outro espaço que também já estou ficando lá. E eu sou presencial. Não consigo, morro de vergonha de ficar falando, olhando para a parede. Eu sou muito presencial, minha aula é muito autocura, muitas coisas eu herdei da minha mãe, embora é Hatha Yoga, não fujo dessa caminhada, desse conhecimento, mas eu sou presencial, as minhas alunas, é muitos anos aqui, uma cidade pequena, eu já estou com a Sheila, foi em 2005, né, Sheila? Olha quanto tempo! 20 E aí, anos. 20 anos, eu já tenho mais uns 10 que eu já estava com a minha mãe, e estou aí.
realizada em muitos lugares, fazenda, aqui tem muita fazenda, muito clube, muita academia, e eles vão me convidando em tudo e eu vou. É Tá isso. Um dia eu bom. quero dar aula para vocês, só gente, sem me colocar lá no Instagram. Aí eu vou Não, mostrar para vocês como que funciona a minha metodologia de yoga de autocura, é muito bacana. Eu fico muito eu, intensa, eu fico muito intuitiva. É um trabalho assim, você sabe que tem alunos assim que até choram durante a minha prática. Não sei, é uma energia que rola, não sei explicar, mas é isso. tá bom, obrigada de Lourdes, que também faz parte do conselho diretor. Vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer uns presenciais assim nos diversos lugares pelo Brasil. Vamos ver agora o Satian, Marcelo, por gentileza. Namastê, Namastê. bom dia. É bom estar aqui nesse grupo, né, tão coeso, assim, tão afinado, né? Eu acho assim, muito interessante estar aí participando, né? Agradeço muito o convite da Adriana e a recepção aí da Sheila, que tem sido muito carinhosa aí, né? Nesse processo de informação, né? Está sendo recebido por esse grupo, que já tem tanta história, né? Para mim, que também tem uma história, né, não junto com esse grupo, mas também tem uma história já grande dentro do yoga e do Ayurveda, né, principalmente do Ayurveda. Para mim, assim, é muito interessante, né, saber ver igual a doutora falando, né, esqueci o nome, a doutora Cláudia, né, da Mara Rúbia. fitoterapia. Mara Rúbia, né, Doutora Mara doutora Mara Rúbia. Rúbia, né, falando daquela história lá de Goiânia, e eu ouvi falar o Danilo, né, o doutor Danilo falando também, né, trouxe lembranças gostosas, então eu acho muito bom estar aí junto com esse grupo, que tem toda uma história traçada. Eu moro na Serra do Caparaó, né, e lá também tem um espaço, um centro, onde a gente abriga trabalhos assim nesse sentido, com yoga, com Ayurveda, não só meus trabalhos, mas de trabalho de outros profissionais também, né? E vou estar aqui falando sobre uma área que hoje eu trabalho, né? Até assim a nível de prefeitura, a nível de concursado, tudo, né? E que eu sou professor de educação física e trabalho nessa área de geriatria funcional. Então, vai ser muito interessante que eu vou estar passando algumas questões, né, em relação a essa biomecânica e funcionalidade, principalmente dentro do yoga para os idosos, né? Então, é esse o tema que eu vou estar hoje discorrendo aí. E assim vai ser um prazer estar aí junto aí com o grupo e mais um congresso desse daí, mais um evento desse, formado aí pela AIA e a Sheila aí, que é toda empenhada nesse trabalho. Gratidão. Obrigada. O Marcelo, ele é professor de yoga, e além de ser professor de educação física, e também ele é terapeuta ayurvédico, não é? E ele joga o Mahalila, que é interessantíssimo, que ele já, nos outro seminário que teve, ele falou, fez um jogo assim ao vivo, foi muito interessante. E ele tem esse espaço, assim como o Gabriel também tem uma pousada, ele também tem. Então, vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer uns eventos aí, nesses espaços desses nossos diretores. Seria muito legal, né? Assim, um presencial. Bem, a Cláudia, eu gosto de cumprir horário, né? Eu tenho o lado pita. Porque assim, quem está vindo para assistir aula de determinado professor e não pode o outro, vai cumprir aquele horário. Mas queria lembrar que no Tô final, de me, meio-dia e tô me 30 a 1 e preparando aqui, 30 cheio. Ai, Claudinha conseguiu. Venha, Cláudia. Vou entrar Que aqui. Tava... tá, ela tá com Eu tô, questão eu de tô, eu tô falta de ouvindo luz. vocês. Espera que eu vou abrir o. Rio de Janeiro tá debaixo d'água. Agora acabou, graças a Deus. Ah, a luz voltou, Cláudia? Voltou. Ah, ainda bem que o celular dela tinha pouca bateria. Tava aqui rezando, cantando mantra pra Ganesha. Já fui lá botar flor pra ele. Gente, cadê? Já Estamos- entrei aqui. Tô Sim, aí? já estamos te vendo. Tá. Então, bom dia, gente. Bom dia. Que loucura essa chuva, menina. Aqui em casa é muita árvore, voou muitas coisas. Minha casa, eu tive que botar balde. É que é a casa aqui com goteira. Mas, enfim.
Bom dia, tô ouvindo vocês, apesar de estar me movimentando aqui. Estou com o telefone ouvindo, bateria voltou. A minha trajetória começou com Sheila. Na verdade, minha trajetória começou desde antes, assim, que eu sou professora, sou uma facilitadora do corpo, assim. Eu acho que eu me posiciono dessa forma desde os 13 anos de idade. Mas aí a minha história começa no yoga começa com a Sheila, que foi minha primeira grande mestre até hoje. Eu aprendo muito com ela diariamente. E fui me formando, sou professora de yoga em academias aqui no Rio de Janeiro, dou o método, gosto muito do método Hatha Flow. Fico entre o Hatha e o Vinyasa, me permite permanecer entre um e outro. E com restaurativo também, que a gente teve até uma palestra, está ali gravado para quem se interessar. Eu vou dar essa aula 10 horas da manhã de restaurativo, que é uma prática que é mais para modular o sistema nervoso do que qualquer outra coisa. É uma prática que dá suporte ao corpo, que dá conforto ao corpo do praticante, então não tem nenhum esforço físico. É uma prática muito agradável para quem quer relaxar e que está com a mente tranquila, porque para quem tem a mente muito agitada, é uma prática bem difícil. Então, às 10 horas da manhã, vai ter, né? Se Deus quiser, vai dar tudo, tá dando tudo certo. E Graças a na Deus. verdade, eu vou fazer mais na parede. Se vocês puderem estar perto de uma parede, que vocês possam colocar as pernas para cima, é o ideal para quem for fazer, né? Para quem for praticar. E um travesseiro. Mantas, se for fácil, é isso. Mas eu vou usar bastante a parede. E um cinto, Ok. se puder, um cinto também. Ah, ok. Então vamos nos preparar. Eu já separei aqui um cantinho. Obrigada, Cláudia. A Cláudia também fez o curso de Ayurveda, mas acabou focando mais no yoga, como Lumina também fez uma parte do curso de massoterapia. Mas é bom, porque pelo menos trouxe aquele conhecimento que a gente aplica na nossa Nossa, vida, né? nossa, o Bem, Ayurveda é indispensável, acho que para qualquer professor de yoga, cara. Acho que faz parte do currículo, dos estudos, né? Um professor de yoga não se forma com um curso só, na minha visão. Assim, tem que ter anos de estudo, né? Um é curso, verdade. 500 horas, não fala sobre o professor. Acho que tem uma história de vida aí. E o Ayurveda faz parte do yoga, é indispensável, na minha visão. Faz É, parte e eu da fico, matéria para Eu você fico se feliz formar em também que yoga. todos que estão aqui continuaram, né, os estudos. Isso é incrível. Ver até de Lute, que foi a primeira turma, junto com a mãe da Lumina. Ela ficou de aparecer também, a mãe da Lumina aqui, mas ela está com algumas funções. A Nanga. Foi a primeira turma de Ayurveda, de Yoga, né? Então eu acho lindo que vocês continuaram, né? Por isso que vocês também são diretores. Porque eu gosto de escolher os melhores, entendeu? Eu gosto do the best. Então, muito obrigada a todos. A Adriana, ela está lá em Portugal, ela está atendendo, que é terapeuta ayurvédica, professora de yoga também, formada pelo Shiva. Mas depois ela vai entrar no horário dela. Então vamos agora para a aula da Lumina. Eu, Lu, não vou fazer, né? Que eu estou aqui com uma questão do meu ombro, que ainda não melhorou. Mas boa aula para vocês. Vou fechar aqui.